Estamos na tela principal da ferramenta Calque Medida Certa 1.0. Aqui na aba Parede, você vai escolher o bloco que vai ser utilizado na sua construção. Preenche nesse campo a área de metro quadrado a ser construído. Aqui nessa opção, se tem a abertura ou não, se tiver, você digita. Escolhe a opção tijolo em pé ou deitado. Essa opção de tijolo deitado serve para você fazer o embasamento. É aquela fiada de tijolo abaixo da viga baldrame, certo? Aqui nesse campo, taxa de perda, você bota a taxa de perda para cobrir aquelas desperdícios, aquela quebradeira, tá? Aqui nesse campo você coloca se vai utilizar cal ou sem cal, certo? Se você fizer o levantamento de uma área conhecida, e tem a opção também de você fazer parede por parede. Se você somar todas as paredes de uma edificação, você pode fazer em apenas uma aba dessa todo o cálculo, todo o levantamento de materiais e o quantitativo. Se você quer fazer item por item, parede por parede, aqui tem a opção e você vai fazendo o preenchimento em cada uma delas. Parede 1, 2, 3, 4, até a 10ª parede. Beleza? Então aqui na aba concreto, aqui você vai fazer o levantamento de materiais para um determinado volume de concreto. Nessa aba serve para você levantar uma calçada, um piso em geral. Basta você entrar com o volume conhecido. Se você não tiver esse volume conhecido, você pode fazer o cálculo, optando pelo cálculo do volume em bloco ou calcular um volume cilíndrico. Basta você fazer aqui a opção de cada um deles. Se for cilíndrico, você preenche esse campo. Se for no bloco, você preenche esse campo. E se for um volume conhecido, basta digitar aqui o volume conhecido, que já vai fazer o cálculo automático. Você escolhe aqui a resistência do concreto, tá? E também a quantidade desse volume. Se for só uma vez, você deixa aqui 1. Se for mais de 1, você coloca a quantidade determinada para a quantidade de vezes que você queira. Aqui tem a taxa de perda, certo? E do lado ele te dá o quantitativo. Aqui na aba sapata, você vai fazer o preenchimento de acordo com a sua sapata, de acordo com as dimensões da sua sapata. Entra com a resistência do concreto, você coloca a taxa de perda, tem a opção de colocar a espera, né? Se essa sapata tiver continuidade para recebimento de um pilar superior, você coloca aqui a espera, certo? Se não, você deixa zerado. Se o pilar for morrer na viga baldrame, você zera. Escolhem a ferragem, né? Tem que se atentar com a norma 6118, que estabelece que a quantidade mínima de barra de ferro para um pilar são 4 barras e a bitola mínima também é 10 milímetros, tá? Mas aí tem a norma de desempenho, que ela estabelece outros valores. Vocês vão lá e dêem uma lida na norma. Aí tem aqui o espaçamento, certo? Espaçamento dos estribos. Tem um aço longitudinal. Aqui é o aço da base da aranha, né? Você faz a escolha. Aqui é o longitudinal. E aqui são os estribos, com espaçamento. Aqui para cálculo das tábuas, da forma, da caixaria, você coloca aqui as dimensões da tábua, né? E também coloca a quantidade de elementos. Se essa sapata se repetir por mais de uma sapata, você coloca aqui a quantidade que se repete, que ele vai fazer o cálculo baseado com a quantidade de sapatas com aquelas mesmas dimensões. Se não, você tem a opção aqui de fazer de uma a uma, tá? Então aqui tem 16 opções de sapata para vocês fazer o preenchimento e automaticamente ele vai fazer o somatório lá no final. Então aqui na aba pilar, você entra com a resistência do concreto, certo?
coloca aqui a quantidade que se repete esse pilar, coloca a taxa de perda, se for o caso. Se tiver espera, você também determina a espera. Se esse pilar tiver continuidade, você determina aqui a espera para fazer os cálculos corretamente. Você escolhe aqui se o pilar é redondo ou retangular e faz o preenchimento. Escolhem a ferragem, certo? Diz aqui quantas barras de aço você quer utilizar nesse pilar. Lembrando que para pilar retangular é no mínimo 4 barras e para pilar circular são no mínimo 5 barras. Aí você escolhe aqui o vergalhão do estribo, coloca o espaçamento e também aqui são os dados da tábua para cálculo de forma, certo? Então aqui tem a opção de pilar 1, 2, 3 e você vai fazendo o preenchimento de acordo com a quantidade e a necessidade, beleza? Então aqui no item viga, você entra com a resistência do concreto do mesmo jeito, certo? Coloca aqui a quantidade de vezes que essa viga se repete, quantas vigas tem as mesmas características, as mesmas dimensões, você coloca aqui a quantidade, coloca a taxa de perda e coloca os dados da viga. Faz aqui a escolha da ferragem, coloca a quantidade de aço, certo? Aqui o vergalhão do estribo, coloca o espaçamento e os dados da forma para o cálculo de caixaria. Tem a opção também de viga 1, viga 2, viga 3 até a 22ª viga e você vai fazendo o preenchimento se for o caso. Aqui na aba laje, nessa aba você pode fazer o quantitativo de materiais para laje maciça, para pergolado, para rufo, para chapim, para um piso reforçado, ali um piso que você necessita que seja reforçado para acesso de carros com bastante cargas, né? Então aqui você escolhe o FCK do concreto, coloca a quantidade de elementos, bota a taxa de perda e faz o preenchimento de acordo com a dimensão do elemento. Então tem a opção de laje 1, 2, 3, 4 e 5 e você vai fazendo o preenchimento se for o caso. Aqui na opção telhado, você escolhe o tipo de telha que vai ser utilizado na sua edificação, certo? Você faz aqui, entra com os dados de comprimento e largura do seu telhado, lembrando que os cálculos já é considerado a área inclinada e beirais. Então você já tem que entrar aqui com os dados final da água que você vai fazer os cálculos, certo? A inclinação aqui já está determinada para cada tipo de telha, certo? Ele já altera de acordo com a alteração da telha, com a telha que você vai utilizar, e ele já te diz a inclinação mínima que você deve utilizar nesse telhado. Coloca aqui a taxa de perda, certo? O comprimento da comieira, o espaçamento das teças, certo? Que é no mínimo, no máximo, aliás, 1,5 m. Passando disso, pessoal, aí vocês têm que ver o elemento que vocês vão utilizar, tá? Porque tem várias dimensões aí para teças. Então, o espaçamento aconselhável é de 1,5 m no máximo. Aqui vocês entram com o espaçamento também dos caibros, das ripas. E esses dados interferem diretamente nos cálculos dos elementos. Então aqui tem a opção de telhado de 1 água, de 2 águas, de 3 águas, de 4 águas, de 5 águas. E você vai fazendo o preenchimento de acordo com a quantidade de águas necessárias. Aqui na aba reboco, você faz o preenchimento da área que você vai rebocar, certo? Coloca a taxa de perda, diz se vai rebocar em uma face ou 2 faces, diz se você vai colocar cal ou não, certo? E se for uma área conhecida, você preenche aqui, se não, você zera e calcula nesse campo, tá ok? E do lado ele já gera a relação de materiais e o quantitativo. Aqui na área de porcelanato, você descreve o porcelanato que você vai utilizar na sua edificação, certo?
Você coloca aqui, pode colocar o nome, o cômodo, né, para ir separando cômodo por cômodo. Você tem as opções aqui em cima, certo? Entra com a área conhecida, entra com os dados e as dimensões do porcelanato que você vai utilizar, e aqui do lado ele já te traz a relação de materiais e os quantitativos, beleza? E aqui, pessoal, no final ele te dá um orçamento de todo materiais que você fez o levantamento, certo? E aqui acima ele te dá um resumo dos itens que você levantou com o valor total. Basta que você mantenha os valores de materiais atualizados de acordo com o mercado, ok? Então aqui esses valores são os valores prévios que eu já estabeleci aqui para a minha região, e você atualiza aí na sua cidade. Você fazendo isso, esse valor ele vai dar exato, ok? Com essa planilha, com essa ferramenta, você pode fazer o levantamento completo de uma edificação, faltando apenas o item pintura e instalações em geral, como instalações de esgoto, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Isso fica para uma nova atualização da ferramenta que eu pretendo acrescentar